Olá, eu sou a Juliana Simões e está a ouvir o Economia Dia a Dia, o podcast que dá respostas simples e resumidas para os principais temas da economia nacional e internacional. Todos os sábados lançamos um episódio que explora um tema económico em destaque durante a semana. Neste episódio vamos fazer um breve resumo das principais mudanças na economia portuguesa antes e depois do 25 de abril de 1974. No decorrer da sedimentação da democracia, mais propriamente a partir das revisões constitucionais de 1982 e 1989, a classe empresarial expandiu como nunca antes visto e a classe média quase duplicou face ao número modesto durante a ditadura. As exportações de produtos e serviços ganharam uma dimensão diferente. A exportação passou de 13,2% do PIB em 1973 para mais de 20% depois da adesão à CEE e avançou para mais de 30% com o euro. Em 2022 atingiu um pico de 49,7% do PIB. Também a própria estrutura económica sofreu uma reviravolta. Em 1970 havia 37,1% dos empregados a trabalhar no setor primário, designadamente na agricultura. 50 anos depois são menos de 3%. O setor secundário empregava 32,2% no final da ditadura e caiu agora para 24,8%. Já o salto num setor terciário foi o mais significativo. Passou de 36% no final da ditadura para 72,3%. Para falar deste tema, convidámos o editor de Economia do Expresso, Miguel Prado. Miguel, olá, obrigada por estares connosco aqui no estúdio. Olá, Juliana. Antes de iniciarmos esta conversa, vamos apenas ouvir um excerto do discurso do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, nas celebrações dos 50 anos do 25 de Abril. Mas este é também um tempo de esperança. Esperança porque a liberdade e a democracia, mesmo quando nos trazem muitas desilusões, a sensação de tempo perdido, de adiamento, nos dão sempre a esperança que a ditadura não tolera, que é a esperança na mudança. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Miguel, uma das grandes diferenças na economia portuguesa no antes e depois de 25 de Abril é, como já referi, o aumento da classe empresarial. Segundo os dados do INE, em 2022 o tecido empresarial contava com quase 1,5 milhão de empresas. O que é que permitiu ou impulsionou este aumento? Bem, há um contexto demográfico de crescimento da população que favorece também, ou que tem influência nos números quando olhamos para a realidade de 2023-24 e a realidade de 73-74. Portanto, em 50 anos a sociedade evoluiu, o país evoluiu, a população cresceu, e isso é relevante porquê? Porque grande parte, a maior parte, aliás, das empresas existentes no país são empresas de pequena dimensão e em muitos casos microempresas ou empresas em nome individual que são quase portanto, pequenos negócios onde o único empregado é o dono da empresa. Estamos a falar de lojas, pequenas lojas, pequeno comércio, alguns restaurantes muito pequenos, portanto com um número muito diminuto de empregados e uma dimensão de facto muito reduzida. Estamos a falar dos prestadores de serviços, onde que em vez de estarem empregados com um contrato de trabalho por conta de outrem, prestam serviços e são donos do seu próprio negócio. Houve sobretudo também uma abertura maior da economia. Portanto, houve uma modernização da sociedade portuguesa. A entrada na CEE também permitiu ao país ter acesso a outras oportunidades, a financiamento comunitário, a abertura, uma maior abertura à Europa, também, ao exterior. E isso teve reflexo também nos números que já referiste, nomeadamente do salto que as exportações deram, passando de 13% do PIB em 73 para quase 50% em 2022. Esse salto foi dado por empresas de maior dimensão, é verdade, mas de facto houve uma alteração do perfil da economia portuguesa, com
maior capacidade exportadora, com maior empreendedorismo, mas que tem também os seus desafios, porque por vezes a existência destes números em termos de empreendedorismo, de números de pequenas empresas, também encerra em si mesmo um desafio que é o da competitividade. Será que fomentar ou manter uma economia baseada num tecido empresarial muito fragmentado tem vantagens? E esse é um tema sobre o qual é importante refletir. Sentes que o aumento da liberdade, de certa forma, também tirou a liberdade das empresas? Não tirou. Acho que aumentou a liberdade das empresas, aumentou a liberdade de ação de quem tem ideias e quem quer fazer um negócio, criar o seu próprio negócio. Aí não acho que o que aconteceu foi que, com a abertura da economia, também nos vimos obrigados a concorrer com o exterior, e por vezes o que acontece é que as próprias decisões a nível individual que um microempresário tem ou toma podem levar a que prefira permanecer dono do seu pequeno negócio, em vez de se juntar a outros empresários e criar uma empresa maior, onde cada um deles vai ter um peso menor nas tomadas de decisão, mas poderão também ficar com menor capacidade para crescer, para ganhar cota de mercado, para ser mais relevante e conseguir ir para fora do país. Agora, há também outros obstáculos que frequentemente são apontados como entraves ao ganho de escala da economia e das empresas. Voltando aqui um bocadinho aos dados, tal como Marcelo Rebelo de Sousa referiu no seu discurso, as democracias podem ser e são imperfeitas. A economista Manuela Silva, citada no artigo de Jorge Nascimento Rodrigues, dá conta que em 1973 quase 3 milhões de habitantes estavam em situação de miséria. Em 2022 a percentagem desceu para 17%, segundo o INE, o que corresponde, no entanto, a 2,1 milhões de cidadãos. Ou seja, o saldo de redução da miséria são 12.500 pessoas por ano depois de abril. Estaremos a dar pouca importância a esta matéria. O que é preciso fazer para solucionar ou pelo menos reduzir este problema? De facto, há números ainda preocupantes da pobreza em Portugal. Ela tem vindo a ser reduzida, é um facto. Mas quando olhamos para os grandes números, não deixa de ser preocupante a quantidade de pessoas que não conseguem, não têm rendimentos suficientes para para pagar a conta de eletricidade ou do gás, que não conseguem ter conforto térmico nas suas habitações, e isso é preocupante num país como Portugal, perfeitamente integrado na União Europeia, e é preocupante também quando olhamos para números como o PIB per capita, em paridade de poder de compra, que nos deixa e tem-nos deixado sistematicamente aquém da média europeia. Portanto, estamos atrasados, continuamos atrasados, embora melhor do que há 50 anos. Há 50 anos o PIB per capita era, salvo erro, de 54% da média europeia. No ano passado 83%, portanto houve uma evolução positiva, mas continuamos aquém dos nossos parceiros europeus. Os portugueses ganham menos e muitas vezes pagam o mesmo, em alguns casos mais do que outros cidadãos no continente europeu. Há de facto um desafio para gerir. Tem havido alguns instrumentos e estratégias dos sucessivos governos para apoiar quem menos ganha, por via de subsídios, de apoios, as tarifas sociais da eletricidade, que chegam a mais de cerca de 800 mil pessoas. Portanto, já é significativo, e é um desconto significativo, porque são 33% de desconto na fatura. Há ferramentas para ajudar quem menos ganha. Mas, e também importa lembrar a trajetória dos últimos anos do salário mínimo nacional, que teve um ganho e uma evolução considerável. Mas estes números são ainda preocupantes, e tem de haver estratégias consequentes para lidar com a pobreza,
sobretudo para erradicar ou pelo menos diminuir o mais possível. Miguel, nos últimos 50 anos a economia portuguesa sofreu 9 recessões. A mais violenta foi há pouco tempo, portanto, com a pandemia mundial. Desde 1973 só registámos 12 anos com saldo externo positivo. Houve mesmo alguns episódios de alta concentração de déficits externos acima de 10% do PIB. A que se deve, no fundo, estes altos e baixos na evolução da economia portuguesa? Ao mesmo tempo que a economia portuguesa ficou mais aberta e com capacidade para exportar para fora, também ficou mais envolvida nos processos de globalização, creio, mais dependente do exterior e na verdade tem havido, enfim, continua a haver um peso do Estado na economia que muitas vezes é criticado, continua a haver alguma burocracia na máquina do Estado, no aparelho do Estado e na forma como o Estado lida com famílias e empresas, que pode dificultar a melhoria dos índices de produtividade e de criação de riqueza no país. De facto é preocupante quando olhamos para meio século que passou e vemos que a larga maioria dos anos teve as contas públicas no vermelho, que não houve capacidade de forma sucessiva e sustentada de promover exercícios orçamentais equilibrados com saldos positivos que permitissem ao Estado reduzir o seu nível de endividamento e ganhar autonomia. Como, aliás, referia na entrevista ao Expresso, na última edição, Vasco de Melo, houve esta dependência este nível de endividamento limita a nossa capacidade de ação. Uma família endividada, dizia o Vasco de Melo na entrevista, uma família endividada não tem liberdade de ação e portanto está mais limitada naquilo que pode fazer, nas escolhas que pode fazer. E o mesmo acaba por se passar com o país a nível nacional. Quanto mais endividado está o país, quanto mais endividadas estão as empresas, menos capacidade de resposta tem e de criar e tomar decisões. Esse é um dos problemas crónicos no país. Não é só uma questão económica, mas também tem impacto na forma como conseguimos ou não promover crescimento económico. Há pouco estavas a mencionar Vasco de Melo, vamos pegar precisamente por aí. Vasco de Melo, presidente da Associação Business Roundtable Portugal, considera que uma das razões pelas quais a economia portuguesa cresce menos é a escassez de grandes empresas. O que é necessário fazer para que o crescimento deste setor acabe por aumentar? Ora, pegando também no contributo, nas ideias que ele partilhou connosco, com os leitores do Expresso, tem de se facilitar a criação de negócios de maior dimensão, o que passará, na ótica dele, por um alívio da carga fiscal, uma simplificação do sistema fiscal, a desburocratização da relação do Estado com as empresas, porque, e um exemplo muito concreto é que muitas vezes os empresários, em vez de aumentarem ou quererem aumentar a dimensão da empresa, sabendo que quanto mais lucro ela tenha, provavelmente mais sujeita fica ao pagamento de taxas adicionais de imposto, como está previsto na lei, preferem criar empresas ao lado. Porque se tiver uma empresa ao lado igualmente lucrativa, mas que não faça o volume total de lucros numa única empresa passar uma determinada fasquia, não será sujeito a um agravamento de imposto. Esse é um dos elementos que foi identificado como um fator limitativo do crescimento de grandes empresas e do aparecimento de mais empresas de grande dimensão no país, e que pode eventualmente ser resolvido, trabalhado para facilitar os ganhos de escala e a vontade dos gestores e empresários de ter empresas de maior dimensão, porque tendo empresas de maior dimensão poderão
conseguir também ganhos de produtividade e capacidade adicional para melhor remunerar os seus trabalhadores, porque a partir do momento em que competem de facto à escala internacional com outros concorrentes no mesmo setor de atividade que pagam salários melhores, também são obrigados a remunerar melhor as suas equipas. Essa é uma via possível para facilitar o crescimento de empresas de maior dimensão, para tornar a economia e o tecido empresarial português mais competitivo em relação aos concorrentes que estão noutros países e que podem já ter uma escala bastante considerável para serem competitivos a nível global. Certo, só para terminar, eu gostaria de perguntar qual é que é a tua opinião relativamente à atualidade económica. O que é que a próxima semana nos reserva, por exemplo? Bom, vamos ter, e fazendo já o lançamento da próxima semana, vamos ter uma semana repleta de indicadores relevantes. Na terça-feira o INE apresenta as contas nacionais, o PIB do primeiro trimestre, e o INE também dará a primeira estimativa de inflação de abril, que é relevante porque tivemos em março uma aceleração da inflação para os 2,3%, portanto contrária à trajetória pretendida pelos bancos centrais de desaceleração da inflação, para permitir também um regresso aos cortes das taxas de juro. Ora, vamos ver que dados teremos na terça-feira, dia em que também teremos a síntese de execução orçamental de março, que nos dará aqui uma imagem da evolução das contas públicas no primeiro trimestre do ano, numa semana igualmente marcada na sexta-feira pelo retomar das reuniões da concertação social, que serão certamente um tema importante a seguir nas próximas semanas e nos próximos meses. Miguel, muito obrigada. Esta semana é tudo aqui no Economia Dia a Dia. De referir que este episódio foi baseado nos artigos escritos por Jorge Nascimento Rodrigues, publicados a 24 de abril e disponíveis no Expresso. Antes de me despedir, convido a ouvir o último episódio do podcast Retratos de Abril. O destaque é dado a Mário Soares, uma das figuras incontornáveis da democracia portuguesa, sendo das principais vozes da oposição democrática. A sonoplastia deste episódio foi de Gustavo Carvalho e Tomás Delfim. Muito obrigada aos dois. E assim, obrigada por estar desse lado. Se tem questões ou dúvidas que gostaria de ver explicadas no Economia Dia a Dia, envie um e-mail para jsimões@expresso.empresa.pt. Voltamos já na segunda com mais novidades económicas. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.